Olá, meu nome é Vinícius e hoje falarei um pouco sobre os escritos lógicos de Aristóteles. Muito bem, então a ideia do episódio de hoje é dar um panorama geral a respeito do conjunto de tratados sobre lógica de Aristóteles. Aristóteles que, de certo modo, pode ser considerado o fundador da lógica, digamos assim. Esse conjunto de tratados sobre lógica de Aristóteles recebeu o nome de Organon. Então, de início, vale ressaltar que o próprio Aristóteles ele não utilizava o termo lógica, nem esse termo órgão, mas sim o termo analítica. Inclusive, esse termo analíticos é o nome dos escritos fundamentais do órgão. Então, já falarei mais sobre isso adiante. Essa palavra analítica ela vem do grego análise e significa resolução. Então, resolver uma conclusão seria, digamos assim, quebrar essa afirmação nos seus elementos constituintes, que seriam as premissas. E essas premissas são elementos dos quais a conclusão procede diretamente. Ou seja, quando eu apresento as premissas que suportam essa conclusão, a gente vê que a conclusão pode ser obtida dessas premissas. Então, resolver uma conclusão seria exibir as premissas que a fundamentam, das quais a gente pode obter logicamente a conclusão. Então, na lógica aristotélica, a analítica é basicamente a doutrina do silogismo. E essa doutrina do silogismo constitui, de fato, o núcleo fundamental, ou o eixo em torno do qual giram todos os demais elementos da lógica aristotélica. Então, dito de forma resumida, o aparato técnico desse processo de resolução, de análise, é a doutrina do silogismo. Como eu disse anteriormente, a doutrina do silogismo está contida no Tratado dos Analíticos, lá no Organon. Agora, esse termo órgão significa instrumento e foi introduzido por Alexandre de Afrodísia. Então, esse Alexandre de Afrodísia foi um comentador de Aristóteles e professor de filosofia na cidade de Atenas por volta de 200 a.C., aproximadamente. Então, esse termo designa a lógica em seu conjunto, a lógica aristotélica, no caso. Agora, para Aristóteles, a lógica não seria uma ciência para ser estudada em si mesma, digamos assim. Aristóteles considerava a lógica mais como um estudo preliminar, como um preparatório para o estudo das demais ciências. Então, nesse sentido, a lógica seria mais uma ferramenta para o estudo das outras ciências. Então, note então que esse termo órgão, como eu disse, significa instrumento, acaba definindo perfeitamente o conceito e o fim da lógica aristotélica, que seria fornecer os instrumentos mentais necessários para a gente encarar qualquer tipo de investigação. Muito bem, então, feita esta breve introdução, então vamos dar uma olhada nos escritos lógicos de Aristóteles propriamente. Bom, então o Organon possui um total de 6 livros. O primeiro é o Tratado das Categorias. O segundo é o Tratado da Interpretação. O terceiro é chamado Analíticos Anteriores.
O quarto é chamado Analíticos Posteriores. O quinto é o livro dos Tópicos. E o sexto e último livro é o livro das Refutações Sofísticas. Bom, esses escritos não foram compostos exatamente nesta ordem, mas existe uma certa razão para que eles fossem organizados dessa maneira. Então a gente já vai ver qual é essa razão. Aqui vale ressaltar também uma pequena observação. Então isso que eu vou dizer não deve ser novidade para aqueles que são da área da filosofia, mas como imagino que várias pessoas que acompanham o nosso podcast é da área da matemática, vale fazer essa observação. Então quando a gente diz escritos de Aristóteles, isso não quer dizer que foi necessariamente o próprio Aristóteles que escreveu tal livro, né? Como a gente imagina que se escreve um livro atualmente. Então a pessoa tem aquele objetivo determinado de fazer o livro. Então sabe-se que muitos dos escritos de Aristóteles que chegaram até nós ou foram rascunhos, né, de aula do próprio Aristóteles, então notas de aula, ou foram anotações de seus alunos. Então, como eu disse na introdução, o núcleo central da lógica aristotélica são os dois analíticos, que Aristóteles considerou como se fosse uma única obra. Nos analíticos a gente encontra o estudo do silogismo. Então o silogismo basicamente é uma cadeia de 3 proposições. Uma dessas proposições é a conclusão e as outras são as premissas, a partir das quais a conclusão segue, ou deveria seguir, logicamente. Então deve existir essa conexão entre as premissas e a conclusão. Os analíticos primeiros estudam a estrutura do silogismo, então considerando o silogismo de maneira formal, né? Ou seja, prescindindo do valor verdade das premissas e estudando exclusivamente a coerência interna do raciocínio. Daí, quando o silogismo possui essa coerência interna, né, ou essa estrutura correta, a gente diz que ele é válido. Então, um silogismo é válido se a hipótese de veracidade das suas premissas faz com que a conclusão também seja necessariamente verdadeira. Dito de outra maneira, um silogismo válido é aquele em que é impossível que a gente tenha simultaneamente a conclusão falsa e as premissas verdadeiras. Então, note que eu falei de hipótese de veracidade, né, das premissas. Então, a análise da validade do silogismo pode ser trabalhada apenas levando em consideração a forma ou o tipo das proposições, e não o que essas proposições significam de fato, né, ou se são verdadeiras ou se são falsas. Então, por isso, esse estudo da validade do silogismo, a gente diz que é um estudo puramente formal. Agora, a grande importância da validade do silogismo é que, se posteriormente a gente verifica que as suas premissas são, de fato, verdadeiras, então a validade do silogismo nos permite concluir que, nesse caso, a conclusão desse silogismo será necessariamente verdadeira. Caso contrário, ou seja, caso o silogismo seja inválido, a gente não pode chegar a essa conclusão. Então, mesmo que eu tenha a veracidade das premissas, eu não posso dizer que a veracidade da conclusão, se ocorre, eu não posso dizer que essa veracidade decorre logicamente daquelas premissas. Então, falei dos analíticos anteriores. Agora, os analíticos posteriores tratam do silogismo que Aristóteles chama de científico. Então, para Aristóteles, o silogismo científico é um silogismo que, além de ser válido, ou seja, além de possuir uma estrutura formal correta, ele possui também as premissas verdadeiras. Então, de forma resumida, um silogismo científico é aquele que reúne, a princípio, essas duas condições.
Então ele é válido e, além disso, possui premissas verdadeiras. Então veja, se um silogismo é válido e possui as premissas verdadeiras, então, como eu disse anteriormente, a gente pode afirmar que a conclusão é, nesse caso, necessariamente verdadeira. E daí a gente pode afirmar que, de fato, a gente demonstrou uma determinada proposição. Ou seja, a gente pode afirmar que estamos de posse não de um simples silogismo, mas de uma demonstração. Daí Aristóteles acrescenta outras condições, né, que devem estar presentes também para que eu tenha um silogismo científico, né, ou uma demonstração. Então, em síntese, o que ele diz é que as premissas elas têm que ser, digamos assim, mais seguras do que a conclusão. Então, isso faz sentido, porque são as premissas que fundamentam a conclusão. Então, é claro que a gente não pode apoiar uma dada afirmação, né, uma conclusão, em premissas que são mais complicadas do que a própria conclusão. Isso seria um contrassenso. Muito bem, então até aqui a gente falou dos analíticos. Então, nesses tratados, a gente tem o estudo do silogismo, que, conforme a gente viu, pode ser analisado sob dois aspectos. Então, um é um aspecto puramente formal, a gente tem os analíticos primeiros, ou os analíticos anteriores, e o outro aspecto é um aspecto material. Daí a gente tem os analíticos posteriores, né, ou analíticos segundos. Então vamos dar uma olhada nos outros tratados do Organon de Aristóteles. Muito bem, então o livro dos Tópicos trata daquilo que Aristóteles chamou de silogismo dialético. Então, ao contrário do silogismo científico, que parte de premissas verdadeiras e chega a uma conclusão que é necessariamente verdadeira, em virtude da sua validade, o silogismo dialético parte de premissas que são apenas prováveis, ou seja, que são provavelmente verdadeiras. E por causa disso, se a gente tem um silogismo válido, a gente só consegue chegar a conclusões que são também provavelmente verdadeiras. No livro das Refutações Sofísticas, Aristóteles trata, né, como o nome desse tratado indica, dos sofismas. A gente tem que ter sempre em mente que a propriedade formal principal, digamos assim, de um silogismo é a sua validade, e material, a veracidade das suas premissas. Então, um sofisma seria aquele silogismo defeituoso. Então, ele pode ser defeituoso por duas razões, a princípio. Ele não é válido ou ele possui alguma premissa que é falsa. Então, veja, quando um silogismo não é válido, mesmo que as suas premissas sejam verdadeiras, eu não posso afirmar que a conclusão seja necessariamente verdadeira. Ou seja, não posso dizer que minha conclusão segue logicamente daquelas premissas. E quando eu tenho uma premissa falsa, mesmo que o silogismo seja válido, a gente não pode afirmar que uma possível veracidade da conclusão seja em virtude daquelas premissas dadas. Ou seja, a conclusão pode até ser verdadeira, mas ela não é verdadeira em virtude daquelas premissas que eu apresento como fundamento. Muito bem, então até aqui a gente tratou dos livros que estão relacionados principalmente ao silogismo. Mas como o silogismo é composto de proposições e as proposições, por sua vez, são compostas por termos, então a gente pode esperar que Aristóteles também tenha estudado esses outros componentes. Então, de fato, ele estudou. Então aqui a gente chega aos dois últimos livros, que é o livro das categorias e o da interpretação, que são os últimos nesta ordem de apresentação do podcast, mas lá no Organon eles são os primeiros. Então esses tratados estudam de forma aproximada aqueles que são os elementos constituintes do silogismo, que são as proposições e os termos. Então a proposição é a expressão gráfica
pode ser oral ou escrita, de um juízo. E juízo é um ato do intelecto que afirma ou nega algo de alguma coisa. Então, quando eu digo Sócrates é homem, então estou afirmando algo, ser homem de alguma coisa, no caso de Sócrates. Dentro da lógica aristotélica, existem dois grandes aspectos pelos quais a gente classifica as proposições. Um é a sua quantidade. Então, com relação à quantidade, uma proposição pode ser universal ou particular. E o outro é a sua qualidade. Então, do ponto de vista da qualidade, uma proposição ela pode ser ou afirmativa ou negativa. Daí, combinando esses dois aspectos, a gente tem 4 tipos de proposições. Então, tem as proposições universais afirmativas, que tem a forma todo A é B. Tem as proposições universais negativas, daí tem a forma nenhum A é B. Também tem as particulares afirmativas, então a forma dessas proposições é algum A é B. E por fim eu tenho as particulares negativas, que tem a forma algum A não é B. Aristóteles estuda também as modalidades, então, por exemplo, eu posso dizer é possível que A seja B. Eu posso dizer também que é necessário que A seja B. E posteriormente a lógica aristotélica vai sendo complementada, digamos assim. Daí vão aparecendo outros tipos de proposições. Agora, com relação aos termos, note que quando a gente toma uma proposição e rompe o nexo, que une os termos dessa proposição, a gente obtém palavras soltas, digamos assim. Essas palavras soltas são os termos propriamente. Esses termos podem ser categorizados, ou seja, eles podem ser agrupados em grandes conjuntos de acordo com aquilo que significam. Então, do ponto de vista da lógica, esses significados são as categorias aristotélicas, que aparece lá no Tratado das Categorias e aparece em outras partes da obra de Aristóteles. Muito bem, então já finalizando o podcast, a gente pode fazer um resumo de como está organizada a lógica de Aristóteles. Então o núcleo é a doutrina do silogismo. O silogismo é composto de proposições e a proposição é composta de termos. Então o órgão de Aristóteles trata desses 3 elementos, digamos assim, que vão aparecer nesta obra na ordem inversa do que eu apresentei aqui. Então, como se fosse do mais simples, que são dos componentes mais simples, que são os termos, passa para as proposições e daí chega no silogismo. E o silogismo, como a gente viu, pode ser estudado sob 2 aspectos. O aspecto formal, que tem a ver com a estrutura interna do silogismo, e o aspecto material, que tem a ver com o conteúdo de verdade das proposições. Existem outros pontos da lógica aristotélica que eu não falei aqui. Por exemplo, a indução, os princípios de demonstração e também outras partes que não estão no órgão propriamente, mas de certo modo estão relacionadas com a lógica. Por exemplo, a retórica. Mas eu procurei dar um panorama geral da lógica aristotélica, como ela está organizada no órgão principalmente. Então, por enquanto é isso. Lembrando que você pode acompanhar nossas publicações, podcasts, vídeos e textos. Também pode nos seguir na página do Facebook. Então está tudo referenciado lá no nosso site, numeroimaginário.wordpress.com. Muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio.